Continuando aí com os nossos tópicos de mecânica clássica, nós estamos estudando mecânica de partículas e hoje nós vamos falar sobre o movimento de um projétil num campo gravitacional uniforme. E ainda aqui nós vamos desprezar a resistência do ar. A equação dinâmica do movimento, a equação ela é dada por m d2r dt2, que é igual a menos mg na direção k. Já em 3 dimensões, em outras aulas nós já falamos que a componente nós não temos aceleração na direção x e na direção y. Então imagina que o planeta Terra, a superfície do planeta Terra, vamos pensar num sistema cartesiano da seguinte maneira: z, x, y. Então nós não temos aceleração nesse sentido, nós não temos aceleração nesse sentido, nós temos aceleração apenas nesse sentido, que é o menos g, que está aqui. Então esta é a equação dinâmica do sistema. Vou chamar isso aqui de equação estrela. Nesse caso, como nós estamos desprezando a resistência do ar, nós podemos dizer que a energia mecânica é conservada, então nós podemos falar também que meio de mv2 mais mgz, que é a energia potencial, isso é igual à energia mecânica e que essa energia mecânica é constante, uma vez que a resistência do ar nós estamos desprezando a resistência do ar. Então, a energia mecânica tem que ser conservada. Então, melhorando estas equações, pelo fato de estarmos trabalhando em 3 dimensões, né? Então, vamos dar uma melhorada nesse V aqui. Esse V quadrado, que é como se fosse V vetor ao quadrado, não vai diferir. Por que motivo não vai diferir? Porque V quadrado é a mesma coisa que V vetor escalar V escalar V. Da seguinte maneira, ó, assim. Então, isso aqui é Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado, que pode ser escrito como x ponto mais y ponto mais z ponto, conforme a notação que a gente já vem desenvolvendo ao longo do curso. Então, posso substituir isso aqui e posso escrever meio de m que multiplica x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, mais mgz, que é igual a esta energia total. Acontece que essa energia total, quando nós estamos falando de um movimento de um projétil, então vamos voltar aqui e pensar num sistema XYZ e vamos pensar num projétil que foi lançado daqui e descreveu, por exemplo, uma trajetória assim. Vamos admitir que
esse lançamento não coincidiu com nenhum dos planos. Ele foi lançado de maneira a não estar apoiado em nenhum dos planos XZ, YZ, XY. Uma situação genérica. Então, a partícula saiu daqui, veio para aqui, e aí vamos considerar então um caso como esse plano. Então essa partícula está nesse plano aqui, ó. Aí. Ela descreve um movimento nesse plano. Para ela sair dessa origem, descrever essa trajetória, é necessário que inicialmente ela tenha uma energia cinética. Já que essa energia e essa energia, vamos colocar aqui a origem, então vamos pensar o seguinte: aqui a energia potencial é zero, então toda a energia mecânica no lançamento aqui está presente na energia cinética. Então, já que a energia mecânica ela se conserva e a energia mecânica nesse momento ela é igual à energia cinética, então eu posso escrever aqui, ó, que essa energia mecânica ela vai ter um valor constante, que é, na verdade, a energia cinética inicial aqui, ó, que é m V0 quadrado sobre 2. Esse V0 ao quadrado pode ser escrito como x0 ponto, y0 ponto, z0 ponto. E aqui é aquilo que eu falei. X ponto, x0 ponto, y0 ponto, z0 ponto. Pode ser escrito dessa forma. Então vamos lá. E esta equação aqui? O que representa essa equação aqui? A equação de energia, né? Essa equação de energia você já conhece desde o ensino médio. Na verdade, isso aqui, ó, se você cancelar massa, cancelar massa, cancelar massa, você vai ter meio de V quadrado. Lembre que isso aqui é V quadrado mais GZ, que é igual a V0 quadrado sobre 2. Multiplicando tudo por 2, jogando lá para o segundo membro, isolando V aqui na equação, nós vamos ter V quadrado, que é igual a V0 quadrado, menos GZ. Ó, isso é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli está aqui. Surgiu da conservação da energia. Lá no ensino médio, você deduziu essa equação de Torricelli de outra maneira, sem usar a conservação de energia. Mas perceba aqui, ó, que nós obtivemos a equação de Torricelli usando a lei da conservação da energia mecânica. E aí, vamos fazer o seguinte agora. Vamos, a partir dessa equação que está aqui, a equação estrela, né? Vamos anotar a equação estrela aqui, ó, que é m d2 r vetor dt2 é igual a menos mgz, aliás, menos mg na direção k. Então, da equação estrela, olha aqui, ó, nós podemos escrever m d de dt, dr vetor dt, que é vetor, tudo isso que é igual a menos mg
na direção K. Cancelando o M aqui, nós podemos escrever dr vetor dt, isso que é igual a menos g na direção K vezes dt. Integrando os dois lados aqui, nós vamos ter, só para ficar um pouquinho mais fácil, vou fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos d, isso aqui é a velocidade, isso aqui é a velocidade, e aqui menos g na direção K vezes dt. Aí. Aqui, ó, nós podemos escrever isso aqui como sendo o vetor v, integral de v. A integral de v é, na verdade, a integral de dv é v, e aí nós temos v que varia de um v inicial até um v final, e aqui nós temos menos g vezes t na direção K, que varia de 0 a t, que vai dar o próprio. Então, nós vamos ter v, vetor, menos v0, vetor, igual a menos g, t na direção K. Ou ainda v0, menos g, t, tudo isso na direção K. Função de primeiro grau é a velocidade em função do tempo, que na verdade é uma função de primeiro grau, já estudado lá no ensino médio, inclusive. Acontece que isso daqui é a derivada do vetor R. Então, eu posso escrever assim, ó, mas o v vetor, ele é dr dt. Então, poderíamos escrever da seguinte maneira: dr dt, que é igual a v0 vetor menos gt, tudo isso na direção K. Ou ainda dr, que é igual a v0 vetor menos gt na direção K, que multiplica dt. Se nós integrarmos dos dois lados, nós vamos ter R menos R0, integrando aqui, tomando o limite de integração, R menos R0, que é igual, e aqui como vai ficar? Vai ficar V0 vetor vezes T, menos, e aqui, G T2 sobre 2 na direção K, e note que aqui, ó, tomaríamos limite de integração de 0 a t, que iria ficar da mesma forma que está escrito aqui. Então, nós temos essa expressão. Olhando para aqui, ó, a posição inicial de lançamento, R0,
é zero. Então, eu vou fazer isso aqui como zero. Eu vou escrever R vetor, que é igual a V0 vetor menos V0t, né? Menos gt ao quadrado sobre 2, tudo isso na direção k. Aqui então está o vetor posição, a posição em função do tempo. Então aqui, ó, vamos recordar lá do ensino médio. No ensino médio, como nós tínhamos o problema apenas na direção z, então aqui era z, aqui era v0z, e aqui, como era a única direção, então a gente não trabalhava com, não precisava colocar o vetor unitário, mas poderia sim, poderia colocar aqui, ó, z na direção k, v0 na direção k e meio de gt ao quadrado também na direção k. Dadas as condições do problema, então nós podemos pegar esta equação de posição, se nós lembrarmos que R, ó, R vetor é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Então, nós podemos escrever aqui assim, ó. Aqui nós podemos escrever, ó, x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k, tudo isso que é igual a v0t. Aí V0, nós temos que escrever aqui assim, ó, V0 na direção, então nós vamos escrever V0x na direção y, mais V0y na direção j, mais V0z na direção k. Escrevi aqui o V0. Vou fechar o parênteses, tudo isso multiplicado por t menos meio de gt ao quadrado. Tudo isso na direção k. Olha, aqui nós temos então três equações que pode ser escrito da seguinte maneira, ó. X, I, não tem I. Então, x é simplesmente o V0x vezes t. Olha aqui, ó, apliquei a distributiva. Y é, aqui, ó, YJ, V0YJ, aqui não tem J. Então, vai ficar simplesmente V0Y vezes t. E o Z, direção K, direção K. O Z vai ficar V0Z na direção, não precisa colocar direção, porque é na direção Z, então vai ficar aqui assim, ó, V0Z direção K, então V0Z vezes tempo menos meio de gt ao quadrado. Então, são essas três equações que descreve o movimento desse projétil aqui, ó. Então, aqui, ó, vou chamar essa equação, esse conjunto de equação aqui, de equação duas estrelas, e vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos x e y, onde nós temos
o movimento uniforme, velocidade constante. Aqui, ó. A velocidade é constante, porque não tem aceleração em x nem em y. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta equação, dividir por esta equação, ou vice-versa, pegar essa y e dividir pela x. Então nós vamos ter y sobre x, que é igual a v0y vezes t sobre v0x sobre t. Cancela t com t, então nós vamos ter um y sobre x que é igual a um v0y sobre v0x. Como v0y são parâmetros do lançamento, então v0y sobre v0x é uma constante. Essa constante nós vamos chamar de b. Então está aqui a constante b. Isso implica dizer que y é igual a um b vezes x. Ou seja, aqui, ó, voltando de novo lá na ilustração do problema. Está aqui o nosso sistema cartesiano. X, y e z. Aqui então a partícula foi lançada descrevendo uma parábola. Aqui. Essa partícula foi lançada, portanto, nesse plano. Então existe uma relação entre. Agora vamos pegar essa reta aqui, ó. Se nós fizermos agora só o plano XY, eu vou colocar esse Y aqui na vertical, vou colocar esse X aqui na horizontal. E aí, nós temos esse ângulo aqui, ó. Um ângulo que está, eu vou chamar isso aqui de ângulo, um ângulo alfa, por exemplo. Na verdade, eu vou chamar isso aqui de θ. Então, a tangente desse θ é, na verdade, o B. Então, aqui, ó, a representação do ângulo θ. Essa tangente de θ é, na verdade, o termo B aqui, ó, em questão. Então, está aqui a relação entre Y e B. E aí é o seguinte, se nós quisermos escrever Agora vamos escrever então a equação para Z. A equação para Z está aqui, ó. O que eu vou fazer é o seguinte, vou isolar esse tempo aqui em X, desculpa. Vou isolar esse tempo aqui em X, então eu vou ter que o tempo ele é X sobre V0x. E aí posso escrever aqui como sendo Z, que é igual, olha aqui, o Z, que é igual a V0, Z, aqui destinado ao T. Esse T é X sobre V0x menos G sobre 2, aqui destinado a T quadrado, e portanto vai ficar X sobre V0x. E aí posso escrever então o Z
como sendo V0z sobre V0x vezes x menos g sobre g sobre 2, vou quadrar o V0 quadrado, V0x quadrado, tudo isso que multiplica x ao quadrado. Então, o y pode ser escrito como uma função de segundo grau em relação a x. Vou dar um nome aqui de alfa para esse termo todo aqui, ó, que é o V0z, V0x, e eu vou dar um nome de beta para essa turma toda aqui, ó, g sobre 2v0x ao quadrado. Então, z é uma função de segundo grau em relação a x. Então, eu tenho aqui alfa vezes x menos beta vezes x quadrado. Está aqui o comportamento de z em relação a x. Se eu quisesse fazer em relação a y, ia dar algo da mesma forma. Ia ficar diferente, porque aqui ia ter um V0y, um V0y aqui, mas o comportamento gráfico seria a mesma coisa. Então aqui nós temos, portanto, o comportamento de uma partícula descrevendo um movimento em 3D, né, numa situação de campo gravitacional uniforme, quando nós desprezamos a resistência do ar. Então aqui está o problema bem generalizado. No ensino médio, você chegou a tratar movimento unidimensional, de queda livre, e até um movimento em 2 dimensões, né? Agora a gente está estabelecendo uma teoria mais geral para o movimento em 3 dimensões.